Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos corrigir a atividade de Desvendando os Segredos do Texto, que está na página 260 do livro de língua portuguesa. Então, peguem o livro porque nós vamos começar. Desvendando os Segredos do Texto. Primeira questão. Nesse artigo, ficam claras duas opiniões, a do humanista e a do brasileiro. Explique cada uma delas. A opinião do humanista defende que a Amazônia deve se tornar propriedade mundial, como tudo que é importante para a humanidade. Já a opinião do brasileiro defende que a Amazônia deve continuar sendo propriedade do Brasil. Segunda questão. Nesse texto, o autor adota uma posição pessoal ou impessoal? A resposta para essa questão é pessoal. Terceira questão. Analisando a estrutura textual do segundo parágrafo do texto, responda: A. Que expressões o autor utilizou para se referir à Amazônia? A expressão que o autor se refere é esse patrimônio, ele. B. Como se classifica o sujeito da forma verbal podia? Se classifica como sujeito oculto, desinencial ou elíptico. C. Identifique o sujeito da forma verbal sofre. O sujeito da forma verbal sofre é a Amazônia. Quarta questão. Ainda sobre o segundo parágrafo, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do trecho abaixo, sem alterar seu sentido. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado. Letra A. Por mais que os governos internacionais não tenham o cuidado devido. B. Mesmo que os governos dos países da América Latina não tenham cuidado. C. Por mais que nossos governos não tenham o cuidado necessário. D. Por mais que o governo brasileiro não tenha nenhum cuidado. E. Mesmo que nossos governos não tenham nenhuma preocupação. A alternativa que não altera o sentido do trecho abaixo é a alternativa C. Por mais que nossos governos não tenham o cuidado necessário. Quinta questão. Na frase abaixo, terceiro parágrafo, podemos identificar a omissão de um termo, indicado na lacuna. Os ricos do mundo, no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Letra A. Que termo foi omitido? A forma verbal sentem-se. Letra B. Essa omissão é identificada como uma figura de linguagem. Que figura é essa? A figura de linguagem é a elipse. Sexta. Analisando a estrutura textual do quinto e do sexto parágrafo, responda. A. O autor compara o desmatamento na região amazônica com que problema social? Ele compara com o desemprego. B. No trecho abaixo, ocorre a omissão de um termo. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Que palavra foi omitida? A resposta para a alternativa é a palavra tempo. C. No quinto parágrafo, o autor parece falar por todos os cidadãos. Transcreva o trecho em que isso fica claro. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Letra D. Que palavra lhe permitiu identificar
no trecho que você transcreveu que o autor falava pelos cidadãos do mundo? Explique. É a forma verbal podemos. Flexão de primeira pessoa do plural. Nós. 7ª questão. No artigo de opinião, como vimos, a intenção comunicativa do autor é defender seu ponto de vista sobre determinado tema, ou seja, argumentar. Analisando os trechos do texto reproduzidos abaixo, assinale aquele que o autor não está argumentando. A. Fui questionado sobre o que pensa de internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. Primeiro parágrafo. B. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Segundo parágrafo. C. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia é para o nosso futuro. Terceiro parágrafo. D. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Quarto parágrafo. E. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Sexto parágrafo. A alternativa em que o autor não está argumentando é a letra A. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. Primeiro parágrafo. 8ª questão. Por que o trecho que você indicou na questão anterior não se trata de uma argumentação? Porque o autor, naquele trecho, apenas relatou um fato ocorrido com ele, sem com isso emitir opinião sobre o assunto. Agora que terminamos a correção da atividade de Desvendando os Segredos do Texto, vocês deverão fazer a atividade das páginas 272 e 273. Essa atividade é uma produção textual, uma produção de um artigo de opinião. Vocês deverão seguir os passos e a proposta da atividade para fazer o seu próprio artigo de opinião. Façam essa atividade e até a próxima aula.